Programa Eu Amo Meu Bairro começando. Estamos aqui com a Eliane Pessim, que é especialista em treinamento para líderes. Certo, Eliane? Isso mesmo, muito prazer. Prazer estar aqui conosco, né, no programa Eu Amo Meu Bairro. Muito, todo meu. Eliane, conta pra gente sobre essa questão da liderança, né? Você trabalha muito com a questão da comunicação assertiva para trabalhar questões dos conflitos, não é isso? Isso, exatamente. Meu treinamento para lideranças envolve, né, esse tema tão importante, né, que é a comunicação assertiva e todos os desdobramentos dentro dessa linha, né, desse tema, e que realmente importa muito, né? Porque quando a gente fala de líderes, a gente fala de pessoas que influenciam outras pessoas. Uhum. E a gente vê questão dentro de empresas, né, de líderes com seus liderados. A gente vê, às vezes, eles delegam alguma coisa e os liderados, a questão do modelo mental, né, enxerga de uma forma totalmente contorcida ou não consegue entender o que ele quer falar. Isso acontece muito? Bastante. Na verdade, se a gente pensar pelo fato da nossa comunicação falada, né, ser o menor percentual, a gente entende que todo o restante ele vai fazer essa completude na comunicação, né? O comportamento exteriorizado, né? Todos os gestos, né? E aí, se a gente leva isso, por exemplo, para uma comunicação, para direcionar essas pessoas para fazerem algo, né? Então, assim, dentro dessa direção, que naturalmente a parte técnica as pessoas sabem fazer. Uhum. Mas como que é a condução para que isso saia da maneira desejada, que nem sempre envolve uma ordem técnica mesmo. E sim, talvez está muito mais ligada ao desempenho daquela pessoa. Então, como que aquela pessoa vai saber como ela tem que se comportar para poder executar aquele trabalho? Então, se ficar muito subjetivo, isso vai trazer muitos conflitos, muitos problemas, muitas discussões do que é, do que não era, do que não foi falado. Por isso que precisa ser uma comunicação realmente muito clara, que tenha essa linha, né, essa abertura de fala de todos os lados, né, para que realmente não se tenha mal entendidos. Uhum. E nesse caso você fala dos líderes, sei lá, o gestor com uma equipe, você fala também do proprietário da empresa também com o gerente, né, o gestor do, né? Você trabalha também com esse público? Todos. Eu tenho até falado bastante esses dias, né? Que assim, as pessoas falam assim, você vende pequenas ou grandes ou médias? Eu falei, pessoas, lideranças que estão em todos os tamanhos de empresas, né? Uhum. Que na verdade, a gente sabe que a estrutura ela vai ser menor ou maior a depender da organização, mas as demandas e a comunicação em si, ela vai precisar ter uma linha, um bom entendimento em qualquer ambiente, né? Para a gente poder orientar de maneira clara e assertiva em qualquer ambiente. Então, está para todos os tamanhos de empresas e todas as lideranças em qualquer nível. Uhum. E aqueles proprietários de empresas que têm dificuldade em delegar e têm dificuldade até também de deixar que o gestor faça o papel dele. Você também contorna essa questão? Sim, e é muito interessante você ter falado sobre isso, porque aí a gente está falando de uma comunicação, de uma primeira comunicação. É um princípio da comunicação, que é a comunicação com ele mesmo. Porque concorda que se talvez eu não consiga estruturar uma fala para orientar uma outra pessoa, talvez aquilo ainda não é muito claro para mim, e que muitas vezes se a minha comunicação interna é confusa, é conflitante, talvez a maneira com que eu vou passar uma informação ela acaba dizendo muito mais sobre mim do que realmente aquele ambiente requer. Eu tenho uma comunicação não muito alinhada, então isso acaba de novo atrapalhando. Então, sim, a gente trabalha o princípio da comunicação com a pessoa para que depois ela externalize de uma maneira mais clara. Uhum. Você já viu assim uma necessidade de demitir o dono da empresa? Será que eu posso falar? Bom, posso, eu atendo bastante empresas. Olha, muitas vezes acontece claro que a gente vai utilizar uma linguagem mais polida, né? Uhum. A gente tem todo um cuidado, afinal a gente trata com pessoas, óbvio, né? Mas sim, muitas vezes é importante que a gente fale a verdade, né? E diga de forma um pouco mais direta, assim, olha, né? Aqui o limite não tem mais a ver, né? No caso, com o liderado, com a organização, tem a ver com o seu tipo de liderança. E o que acontece muito, e também a gente precisa esclarecer, é que, assim, existem muitos tipos de liderança. Existem aqueles líderes que são mais foco no objetivo, uma fala mais direta, mais curta. Não tem nenhum erro nisso. Existe aquele outro que talvez ele seja um pouco mais
colaborativo, ele quer fazer junto, então ele fala, ele conversa mais, ele é mais acolhedor. Também não tem nada de errado nisso. A questão é a gente observar junto com esses líderes onde eles estão, que tipo de organização e contexto eles estão, o que eles precisam comunicar ali, né? E as demandas, né, do negócio deles, por exemplo, se é um empresário, as demandas dele, o que está exigindo dele, né? Porque envolve outras pessoas. E essas outras pessoas, naturalmente, se elas estiverem junto com ele, né, ou com ele, vai realmente ter um fluxo aí melhor no negócio. Agora, se as pessoas se sentirem obrigadas, talvez de uma maneira, aquilo for levado de uma maneira muito coercitiva, aí essa comunicação de novo vai ter errado. E aí está partindo de quem? Em geral, porque são os líderes que orientam, né? Então, novamente, muitas vezes a gente precisa ter uma conversa assim bem, olha, vamos falar de líder para líder. Acontece muito. Mas pode acontecer também de você orientar o dono da empresa a demitir o próprio gestor, o gestor dele, né, o gerente, porque às vezes ele não está sabendo lidar com os funcionários. Isso acontece também? Sabe que, na verdade, acaba sendo uma consequência desse processo. Por quê? Quando a gente vai para uma empresa para fazer esses alinhamentos, para o empresário, para o gestor, ele ter ideia do que está acontecendo, ele conhecer melhor, né, quem está com ele, ele acaba tendo um mapa realmente dessas pessoas, um mapa do comportamento, ele consegue se enxergar melhor também ali, né, no desempenho. A gente trabalha muito com feedback, né, que está dentro desse tema de comunicação, que é importantíssimo, para que ele tenha uma visão, inclusive, imparcial. Né? Na hora que você vai fazer o feedback, por exemplo, não se tem aquela tendência e as pessoas não fiquem ali intimidadas a dizer o que de repente... não, eu vou falar isso. Então, a gente trabalha muito isso. E aí, durante o decorrer do processo, a gente vai ali tendo reuniões, né, de retorno e tudo mais, e aí ele mesmo vai percebendo, né, quem é ali que está mais se encaixando. Muitas vezes, o próprio processo, ele mostra que há uma necessidade realmente de se melhorar uma comunicação, ou de haver mais treinamento para que as pessoas estejam um pouco mais inteiradas, né, engajadas, enfim. E aí isso pode acontecer com lideranças no mesmo nível, os pares, ou pode acontecer sim, às vezes de um líder, né, um gestor que tem ali os seus líderes, que de repente ele vai observar que talvez algum não esteja tendo coerência realmente com o que a organização precisa. Só que assim, existem muitas coisas que a gente está encurtando. Existem muitos passos que a gente toma ali para ter cuidado realmente nesse tratamento. E que a pessoa não passe a ter, como eu disse, uma parcialidade nessa decisão. Que ele tenha, sim, a mentalidade do que ele precisa que tenha, né, dessa equipe que ele quer ter na empresa, mas que ao mesmo tempo ele use recursos seguros para ele conseguir ter uma decisão acertada. Então essas ferramentas, elas auxiliam, assim como a gente tem ferramentas para administração, para contabilidade, para tudo, né? Que essa gestão de pessoas, elas estejam mais alinhada possível, sejam mais assertivas as decisões que um gestor ou um empresário precisa tomar. Então, o que acontece dentro desse trabalho seu? Você detecta se é o proprietário, você detecta se é o líder, você detecta se são os funcionários, né? Como é que está a comunicação de cada um, e você também trabalha ou a questão de retirar certas pessoas do ambiente, né? Que pode ser o próprio dono, que é mais complicado, né? Que pode ser o gestor, ou pode ser algum funcionário que não está se comunicando legal e está trazendo prejuízos, né? E também você faz, além de retirar essas pessoas, você trabalha a transformação dessas pessoas para que elas possam melhorar, então, as atividades delas dentro do ambiente. É isso? Isso aí. Quando você fala assim, né, você acaba fazendo, na verdade eu faço parte desse movimento, facilitando que esse entendimento, né, no caso para o gestor, para o empresário, sim. Porque ele vai perceber com quem ele está lidando, né? De que maneira o estilo de liderar dele está interferindo ou não para os objetivos que ele tem com esse grupo, né? Ali para a organização. E quando ele vai definir metas, aí esses processos auxiliam muito, porque ele vai ver, então, já que eu tenho um grande grupo aqui de pessoas que tem uma tendência, uma predominância de comportamento dessa maneira, então será que realmente isso está de acordo para eu chegar nesse objetivo? Isso está casando, né? Porque realmente é um casamento, né? Se a gente pegar, por exemplo, imagina que eu tenho um grupo de pessoas ali que tem valores, que tem um comportamento que está muito distante dos valores da empresa. Em algum momento isso vai ter um choque, vai ter uma queda assim, de produtividade, muitas vezes até prejuízos, né, em determinadas áreas. Agora, quando a gente faz com que essas pessoas estejam
olhando para o mesmo objetivo, mas que elas sintam realmente os valores, né, e toda a condução está fazendo sentido para elas, aí sim, porque aí você vai conduzir, né? Você não vai ficar tendo queda de braço com ninguém, é uma condução. E sim, aí ele vai perceber se depois que ele tiver uma descrição desses valores, porque dentro do processo também é possível ver isso, né? Se existe uma congruência realmente do comportamento, dos valores, a maneira com que essas pessoas estão ali, porque, inclusive de onde elas vieram, até falei isso essa semana, né? De onde vieram essas pessoas? Elas estão com você há quanto tempo, né? Por que elas estão ali? Ou seja, a gente tem numa empresa visão, missão, né? A gente tem lá os objetivos muito bem descritos. Então, os meus colaboradores, o colaborador, ele precisa também ter isso muito bem definido. Porque se ele estiver ali e ele simplesmente não souber onde que ele vai chegar ou se ele vai conquistar aquilo que ele deseja, não faz sentido. Então, quando ele passa por esse movimento, o que ele vai identificar é exatamente isso. Deixa eu entender quem são essas pessoas, né, de fato, que estão comigo, para onde elas querem ir, e está fazendo sentido elas estarem comigo? Então, é uma decisão que ele vai combinar, né? Se ele já tiver, inclusive, ele vendo algumas questões, ele só vai ter uma confirmação disso. E quais são os benefícios para uma empresa que contrata esse tipo de serviço de né, melhorar a comunicação? Uma das coisas que eu vejo, talvez, é fazer com que os funcionários eles possam trabalhar mais engajados, né? Sim. E quais são outros, pode citar alguns benefícios sobre, né, essa comunicação assertiva? Com certeza, sim. A questão do engajamento, né, que acaba sendo ter pessoas que cooperam, né, ter pessoas que estão comprometidas, e não ter o engajamento vai afetar diretamente uma baixa produção, em prejuízo, porque, por exemplo, se você tem entrada, tem uma rotatividade, né, mas você não tem assiduidade, você tem muito novo, o que vai acontecer? A empresa está tendo um gasto com isso muito alto. Então, veja, inclusive é até importante citar aqui, Jorge, porque assim, ó, muitas empresas têm uma resistência, né, em aderir a um cronograma de treinamento, de desenvolvimento muitas vezes. Mas qual que é o efeito disso? É só a gente fazer uma conta simples, né? Quanto que eu gasto, quanto a empresa hoje gasta passando por tudo isso, né? Por falta de engajamento, porque ele não conhece bem, não sabe bem conduzir, talvez ele tenha um líder muito bom, mas não está tendo a condição, a ferramenta realmente de saber como lidar com aquele grupo. E aí, então, se ele tem rotatividade, baixa produtividade, ele está tendo prejuízo. Ele está tendo saída, está tendo um escoamento do dinheiro dele ali. Já se ele começa a colocar isso, né, fazer parte da cultura das empresas, seja ela de que tamanho for, como eu falei, ele começa a perceber a médio e longo prazo, sim, que tem um efeito muito positivo, porque isso vai baixar. A questão de ter diminuição de produtividade já foi comprovado, né? Que questão de estímulos, né, para que as pessoas façam. Estímulo. Aí você fala assim, muitas vezes eu me deparo com algumas empresas que eles falam assim, mas a pessoa sabe o que tem que ser feito. Ela entrou aqui sabendo que ela precisa fazer isso. Sim, mas é de verdade. E a empresa tem razão, óbvio, né? Mas a questão é que tudo que entra numa rotina, tudo que não tem um incentivo, não tem estímulo, muitas vezes, e aí tem as demandas da empresa, a própria pessoa, né, ela vem dali, às vezes, num movimento de qualquer situação que abale a vida dela, o emocional dela. Então, o que acontece? Ela precisa de algum estímulo. Né? E muitas vezes, é o que a gente fala muito na área de gestão de pessoas, nem sempre está ligado a dinheiro. Nem sempre. Existem questões sutis ali, né, que você vai fazendo no dia a dia, na gestão, que é exatamente aquilo que o seu grupo, que a pessoa, que o liderado precisa, né, para ele poder seguir e ter esse incentivo. E aí sim, vai melhorar a produtividade, vai melhorar o turnover. Muitas vezes a gente está falando se a pessoa já está dentro da empresa, né? A gente não está falando do processo de seleção e contratação. Então, é uma questão de manutenção. Pense, desde quando você recrutou e você fez, se você teve todo um caminho, né? Todo um acompanhamento dessa pessoa, né? Ela teve ali um acompanhamento na entrada, ela foi ambientada, como que eu posso dizer, né? Ambientada, né? Mas ela teve uma continuidade disso, né? Ela teve eu costumo dizer assim, um apoio, né? Ela recebeu apoio, ela está recebendo apoio durante a jornada. É muito difícil que essa pessoa se desligue, ou ela peça demissão, ou ela comece a burlar ali alguma coisa, né? E principalmente porque a questão da comunicação aí vai entrar quando o gestor ele passa a entender melhor quais são os objetivos daquela pessoa ali dentro, né? Quando ele passa a entender o que é importante para aquela pessoa. É diferente você só dar uma atividade para essa pessoa fazer, né? Então, por isso sim que é necessário, a gente trabalha muito essa questão de
do um a um, que se fala bastante, né? Que é você estar ali conversando um a um com o seu funcionário, é você ter conversas recorrentes, regulares, e aí você vai cercando esses problemas. Ou seja, um problema que poderia, que a gente fala, né, de se tornar uma bola de neve, você vai minimizando ao passo que as coisas vão acontecendo. E aí você acaba mantendo o funcionário dentro da empresa, né? E mantendo o comportamento dele também, né? Mantendo uma coisa mais, como é que fala? Linear, né? Um comportamento linear. Porque às vezes a pessoa entra para trabalhar numa determinada empresa, aí ela se acostuma com o chefe, acostuma com os colegas, cria-se uma intimidade, então ela começa a transformar a questão do comportamento dela e se solta, né? E aí acaba desviando daquilo que a empresa, que é o valor da empresa, né? Que faz parte da empresa, ou que é a entrega que a empresa está esperando, não é isso? É, sim. O que acontece, né? Muitas vezes até eu ouço isso. Ah, mas você não acha que se a gente conversar estiver muito próximo, o funcionário vai achar que a gente está dando liberdade e aí ele vai começar a achar que pode ser, que é permissivo, né? Que pode tudo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Quando a regra é clara, não se confunde as coisas. E sempre vão haver limites, né? Porque a diferença é, quando você acorda, faz contratos com essa pessoa, eu digo tratos, né? A gente fala contratos, tratos. Faz tratos claros com essa pessoa, né? Tem um bom feedback para entender se o que você está dizendo é o que está sendo entendido, né? E tem sempre essa troca. Dificilmente, a não ser que seja muito proposital por alguma outra questão, essa pessoa ela vai enfiar o pé na jaca, por assim dizer, né? Ela vai agir de forma coerente. Agora, se ela não entendeu alguma coisa, é possível sim que haja alguma incoerência. Então, por isso que precisa se haver confirmações. Então, regras claras, tratos claros, deixar claro para essa pessoa o que se espera dela, né? O que é importante, qual a importância dela estar ali, o que se espera dela. E, em contrapartida, se ela fizer aquilo ou mais do que aquilo, o que ali, né, durante aquela jornada, aquele período, pode ser compensador, né? Além do que já é normal, né? Além do salário, além daquilo que já é normal para que ela foi contratada, o que mais ela ganha com aquilo? O que ela pode esperar? Então você começa a mostrar para ela que você está junto. E que ela tem valor, né? Exatamente. Se não começa a haver uma certa rivalidade, competição, né? Aí começa. E eu acredito que isso seja não só para um funcionário, né, e um gestor, mas, por exemplo, quando você vai firmar uma parceria, quem é dono de negócio, né, quando você vai firmar uma parceria, quando você tem tudo muito claro, o que vai acontecer, o que cada um vai fazer, se tiver isso em contrato também, às vezes é melhor, né? E aí tudo caminha de uma forma muito melhor, né? Exato. Eu até digo assim, ó, mesmo quando a gente precisa desfazer, né? Assim, agora não está fazendo mais sentido esse trato, esse contrato, né, entre as partes, fica mais fácil quando tudo foi colocado lá no início de maneira clara, né? Ou não só lá no início, mas que sim foi conversando, né, para se ver ali alguns alinhamentos durante o percurso. Então, na hora do distrato, não vai ser assim agora que uma eu dor, faço. né? Exatamente. Como é que eu vou falar? Não, é porque você tem. E aí você vai tratar isso de maneira profissional. As pessoas, elas entendem quando elas são tratadas com respeito, com educação, né? E eu costumo dizer outra coisa. Sempre quando a gente vai tratar ter uma conversa onde a gente entende, né, que os ânimos estarão exaltados, bom, primeiro, se for possível, não trate daquilo naquele momento. Não trate, porque já viu, quando duas pessoas vão conversar sobre uma coisa e as duas estão irritadas, acabam se ofendendo, né? Fazendo coisas que então é procurar um melhor momento, é entender que são pessoas. É porque assim, quando a gente fala de um ambiente organizacional, de uma empresa, a gente acha assim, a pessoa subentende-se que aquela pessoa tem que saber e ninguém tem nada. Essa pessoa só vai se comportar de acordo com, enfim, com aquela situação ali, ela vai estar disposta, né, a estar numa reunião, a colaborar, a se comprometer, se tudo estiver muito claro. São acordos claros. Certo. E você tem algum case de sucesso aí para contar para gente? Tem até um que é recente, né? Onde uma líder ela me contratou exatamente porque ela estava tendo essa dificuldade. É um desafio, né? Que acaba sendo para todos nós, mas assim ali especificamente, porque ela tem muitos pares, né? Que tem ali a mesma função, estão ali no mesmo degrau. E além disso, outros chefes, onde eles têm que ter reuniões recorrentes, né? Para falar de questões técnicas, discussões ali de contratos, de clientes, enfim. E eles têm muitos projetos, né, que eles dividem ali, fazem juntos. E aí uma das reclamas é essa, né, que é
Como que eu trato de situações delicadas quando de repente, numa reunião, quer ficar me fisgando, né? Ou de repente tem uma fala um pouco mais agressiva. E aí a gente tem também essas questões do tipo, só eu sou mulher e eu tenho vários homens ali naquela sala. Então, nós estamos, né, e já estruturamos algumas falas ali juntas, né, em como essa comunicação ela pode ser mais leve, em que palavras, né, eu posso me ancorar para que o outro entenda perfeitamente o que eu quero dizer, está voltado para o problema e não para ele, né? O ataque sempre deve ser para o problema e não para a pessoa. E aí foi muito interessante porque a gente trabalhou bastante isso nesse um mês aí. E aí agora, na última sessão, ela me deu um feedback muito legal, que ela estava muito feliz, porque uma das reuniões que ela teve, que estava no meio da solução das questões lá de projeto, ela disse, olha, a pessoa falou isso aqui, eu respirei, e ao invés de dizer o que eu achava e me posicionar do tipo assim, olha, mas eu fiz o que tinha que ser feito, ela disse, eu me sinto, pontinho, pontinho, pontinho. Ela se colocou numa situação igual a do outro. E aí qual que foi o desfecho? Que o outro disse assim, puxa, eu também me senti assim. Olha só. Então, ao invés de você criar uma barreira com o outro, no caso dela, ela criou uma ponte. Que conectou para que esses líderes pudessem fazer o quê? Estar juntos para resolver o problema. E não se atacarem, porque não ia chegar a lugar nenhum. Então ela entendeu o ponto. Eu fiquei muito feliz por ela, vibrei junto com ela. Que legal. É sobre isso. Então não é atacar as pessoas. Por quê? Porque todos nós vamos ter limites para resolver as coisas. Talvez limites mesmo da nossa, como que eu faço isso agora, às vezes de uma situação técnica, ou até mesmo de uma comunicação, pode acontecer muitas vezes, né? Às vezes a gente está passando por outras situações fora da empresa, nós somos, né? Isso é comum para todos nós. Então, se eu de repente me mantenho ali e me fecho, o outro não vai saber, não vai adivinhar. Então, em algum momento eu preciso externalizar que naquele momento talvez eu não estou pronto para falar sobre aquilo. Vai ficar muito mais humano, empático o outro para comigo, se eu externalizar, do que eu esconder alguma coisa. Sim, resolve, né? Exato. Resolve o problema. Né? Exatamente. Bacana. E para a gente finalizar, conta para a gente, né, como que uma empresa, né, ela vai saber a necessidade de contratar esse tipo de serviço, porque às vezes ela não está enxergando, mas quais são as características, o que ela tem que prestar atenção para que ela possa contratar um serviço para melhorar a comunicação, para melhorar tudo dentro da empresa dela. A gente tem muitos indícios, né? Olha, um deles a gente falou um pouco aqui, que é sobre conflitos. Se o gestor ele começa a perceber que ele está tendo dificuldade, está tendo, costuma, entre aspas, picuinhas, né? Ou de repente ele fala assim, puxa, eu falo A, o outro entende B, né? Quando ele percebe que está tendo recorrência nisso daí. Outro ponto, né? Por exemplo, a gente tem no nosso país o terceiro setor, que é o maior deles, né? Então nós somos muito prestadores de serviço. Quando a gente percebe que começa a voltar muitas falas de clientes, né? Muitas reclamas, esse tem que ter um ponto de... Por que isso está chegando? O que está acontecendo, né? Ou de repente ele começa a perceber o atendimento, porque aí são as pessoas que não estão colaborando, né? E são vários blocos ali, né? Ou por parte do próprio interno, ou pelo cliente, ou os pares, talvez estão tendo algum problema, os próprios líderes, né? Estão tendo problemas de ter uma fala inclusiva e igualitária para conseguir liderar os seus próprios departamentos e conseguir, inclusive, criar pontos de melhoria. Porque pensa o seguinte, se você tem uma empresa, o objetivo sempre é crescer, sempre é aumentar, melhorar. Então, assim, o que você faz quando você percebe que está estagnado e você fala, puxa, eu preciso aumentar, preciso fazer isso, crescer aqui, crescer nas minhas vendas, crescer... E aí como é que você faz isso? Como é que você comunica, né? Como é que você traz? Porque às vezes não está existindo um problema. Mudança também, virada de chave assim das pessoas, né? Porque às vezes elas estão trabalhando de determinada forma e precisa mudar e o líder não sabe como fazer elas mudarem. Exatamente. Né? E aí está um ponto bem interessante que você citou, porque assim, ó, por que normalmente, por exemplo, nós, dessa área de desenvolvimento, normalmente a gente trabalha em parceria, né? Com os RHs ou até mesmo com quem é responsável lá pelo DP pessoal. Por que a gente faz isso? Porque nós temos um olhar imparcial. O gestor, muitas vezes, ele se depara com essa situação porque ele fala assim, puxa vida, como é que eu vou transmitir essa informação se de repente nós tivemos aquela conversa, aconteceu aquela situação, ele está ali junto, né? Ele está ali no bolo. E aí se vem alguém de fora, essa pessoa tem um olhar parcial, uma avaliação imparcial, uma conversa muito diferente,
Então as pessoas acabam tendo uma aceitação, é mais fácil, né? E aí sim a gente começa a conversar ali aqui e integrar depois. Então realmente faz muito sentido ter essa contratação e que isso possa ser feito de acordo com o tamanho da empresa. Muitas vezes a pessoa fala assim, mas é caro, é um custo muito alto, então a gente vai precisar ver quais são as referências que a pessoa tem. E existem diversas maneiras de se fazer. E aí você trabalha só com a comunicação de questão de relacionamento, fala, ou a comunicação visual também? Então, tudo acaba que reverbera para isso, porque quando a gente fala da comunicação, a gente vai perguntar para a pessoa, né, qual o cargo, o que ela exerce, o que ela precisa ser para exercer. E muitas vezes ela vai se deparar com isso. Será que eu estou transmitindo a informação correta que eu preciso dentro desse ambiente? Muitas vezes pode ser que também ela vá precisar criar aí um repertório diferente, né, na maneira de se vestir, para que ela transmita uma informação correta dentro daquele ambiente que ela precisa, né? Você atende só aqui em Vitória e Espírito Santo ou Não, Brasil olha, inteiro, se alguém te convidar? qualquer lugar. Inclusive, nesse momento, hoje mais cedo, eu acabei de fazer um atendimento de uma empresa de São Paulo, trabalhando, né, as lideranças. Então, é claro que, preferencialmente, eu, inclusive, até prefiro estar pessoalmente, mas pelas situações que a gente tem, às vezes a distância a gente consegue, não se perde, né, dependendo ali do projeto, não se perde nada. Muitas vezes é necessário que, durante esse período, a gente faça um atendimento misto, né? De repente, eu vou ter um atendimento presencial e a gente vai quebrar os outros atendimentos de forma online. Mas eu fico aberta para atendimentos nesse formato, tanto online quanto em company, estamos aí. E como que as pessoas te acham? Tem Instagram? Sim, meu Instagram é @elianepsim, você pode acessar lá, pode mandar direct. Inclusive lá tem um link, né, na bio, onde também as pessoas podem ter acesso às outras redes, né, LinkedIn, enfim, onde podem me consultar, ver um pouco mais a meu respeito do meu trabalho, o que estou desenvolvendo. E também por e-mail, ali na lista, lá no link da bio também tem um e-mail, então um WhatsApp, fique muito à vontade. Bacana, muito prazer pela sua participação, agradeço. Obrigada, Georgia, obrigada, pessoal. O programa Eu Amo Meu Bairro finalizando e até a próxima.